Eu confesso para vocês que eu ainda não estou preparado para o que pode acontecer nesta Copa Libertadores 2026. Se o que está se desenhando se confirmar nas semifinais, teremos, sem dúvida alguma, uma das semifinais mais incríveis e históricas da Copa Libertadores. Até o momento, em relação às quartas de final, já temos todos os confrontos definidos, à exceção de um, que é o adversário do Flamengo, porque Tolima e Independiente del Valle vão definir a vaga na próxima semana. Isso porque o Tolima, infelizmente, não pôde jogar o jogo de ida, né, na Colômbia, como os demais jogaram por causa da situação lá do terremoto. Então esse jogo foi adiado, passou para essa semana, eles vão jogar o jogo de volta depois. E aí sai o adversário do Flamengo nessas quartas de final. O Corinthians ontem passou pelo Rosário Central, suou, teve que ralar, com um homem a menos, que gerou muita polêmica, muito debate, mas Memphis Depay entrou no segundo tempo, depois de toda essa confusão, essa bizarrice que foi essa renovação de contrato dele, o cara entrou no segundo tempo, já deu uma assistência, o Corinthians ganhou com o gol do Bidon, avançou para as quartas de final e vai enfrentar o Estudiantes, que simplesmente varreu a Católica, né? 3-0 no jogo de volta, inapelável, e conseguiu essa vaga para enfrentar o Corinthians. Está aí um confronto interessante também de quartas de final. Para mim, bastante imprevisível. Não vai me assustar se o Estudiantes passar pelo Corinthians, não. Vai ser realmente um confronto de peso aí, porque o Estudiantes vem fazendo uma boa Copa Libertadores no geral. Então, desse lado da chave, o Flamengo talvez, a tendência é enfrentar o Independiente del Valle, porque eles vão jogar em casa, e o Del Valle é uma equipe forte, vem se mostrando uma equipe competitiva ano após ano. Pode complicar para o Flamengo? Pode, mas o Flamengo decide em casa, né, como melhor campanha. Então isso tem um peso. O Independiente del Valle fez uma ótima campanha também na fase de grupos. Se eu não me engano, terceiro ou quarto melhor desempenho. Só que ainda estamos falando de níveis diferentes. Se o Flamengo repetir a atuação que teve contra o Cruzeiro, eu acho improvável que eles sejam eliminados pelos equatorianos. Mas tem um jogo aí, tem um jogo. Então a gente pode ter do lado dessa chave, do lado esquerdo da chave, Corinthians e Flamengo numa semifinal. Do outro lado da chave, que é o lado que nos interessa no primeiro momento, poderemos ter também um Fluminense e Palmeiras. O Fluminense pega o Platense, é inegável o favoritismo e tem que assumir essa responsabilidade. Favoritismo não significa que tem alguma coisa ganha, que já ganhou, nada disso. Mas o Platense é um time inferior ao Independiente de Rivadavia, a temporada mostra isso, os números mostram isso, o desempenho, tudo mais. E o Fluminense, graças a Deus, parece ter virado a chave com o Marcão. Então chega com muita responsabilidade, mas diferente do que a gente vinha, totalmente diferente, né, do que a gente tinha de perspectiva para essas oitavas de final diante do que vinha acontecendo, as quartas de final é diferente. E aí, do outro lado, um Palmeiras e LDU, que eu digo que tem jogo por causa da altitude. A LDU não vem fazendo uma grande Libertadores, não é um time que impõe medo em ninguém, mas tem o fator altitude. Então, se os caras conseguirem complicar o jogo na casa do Palmeiras, eles podem, talvez, armar alguma coisa. Se bem que vou jogar em casa o primeiro jogo, né? Então é fazer a diferença. No passado já aconteceu isso, né? Meteram 3 no jogo de ida, depois tomaram 4 do Palmeiras. Mas, enfim, o que eles têm que fazer é tentar abrir uma diferença no primeiro jogo, na altitude. E aí, como o Palmeiras vem sendo um time, aliás, vive um momento conturbado, por mais incrível que possa parecer, mas o Abel vive o seu maior momento de pressão, talvez, à frente do Palmeiras. É uma equipe que não vem jogando bem, que não está conseguindo se impor, ganha com muita dificuldade, passou pelo Cerro Porteño com muita dificuldade, empatando em casa, ganhando fora por 1-0. Não é um time que está na sua melhor fase, muito pelo contrário. Então, pode acontecer, mas a tendência natural aí aponta para uma semifinal Fluminense e Palmeiras. E aí, cara, a gente teria um cenário de uma final, de a gente, né, poder vislumbrar, pensar numa final Fla-Flu,
Aí foi o que eu falei, não estou preparado ainda não, cara. Definitivamente eu não estou preparado para isso ainda. Mas um passo de cada vez, né? Mas é inevitável não pensar. Se eu olhar para esse chaveamento e não pensar nisso, numa final Fla-Flu, esse confronto que já poderia ter acontecido em outras situações na Libertadores acabou não acontecendo. Pode pintar um Corinthians e Palmeiras. E claro, mais um confronto entre paulistas e cariocas aí. Cara, se realmente for isso, eu acho difícil, tá? Porque tá muito, sei lá, seria muito perfeito. Perfeito, levando em consideração, pensando aqui no futebol brasileiro, né? Mas, cara, seria confrontos gigantescos e a possibilidade de a gente ter clássicos aí, um clássico na final é muito alta. Vai ser um clássico do futebol brasileiro, isso é fato, se isso acontecer. Mas um clássico estadual, decidindo uma Libertadores, meu Deus do céu. É para igualar aquele River e Boca que foi lá foi no Santiago Bernabéu, uma loucura foi aquilo também, um jogo absurdamente enorme. A gente está caminhando para isso. Vamos lá, um passo de cada vez. Se a gente pegar só a Libertadores como recorte, a gente viu um Fluminense em dificuldade, mas reparem bem como as coisas mudam de uma hora para outra. O Fluminense sai de um virtual eliminado antes do jogo da volta contra o Independente Rivadavia, antes da demissão do Zubeldia, para classificado. Palmeiras passou com muita dificuldade, tá ali ainda, não virou essa chave. A LDU passou pelo Mirassol e, cara, foi até injusto, porque o Mirassol foi melhor que a LDU. O Mirassol poderia ter tranquilamente ficado com essa vaga. Se a gente for falar de justiça aqui, levando em consideração os confrontos, o Mirassol deveria ter se classificado. Mas está aí, passou. Então o cenário ele muda muito rapidamente. De uma hora para outra, de uma semana para outra, as coisas vão mudando. E a gente tem que pegar o histórico da competição, da temporada até aqui, para embasar uma análise, mas o recorte também é muito importante. Mata-mata é muito sobre momento. Você pode não ter o melhor time, você pode talvez não ter o confronto mais favorável, mas estar num bom momento, você pode passar. Por isso que não dá para, de forma alguma, subestimar esse time do Platense, que ano passado viveu uma temporada mágica, esse ano não consegue repetir, mas mudou de treinador agora, o Palermo assumiu. Então, cara, não dá pra gente brincar em mata-mata de Libertadores. Não se brinca, essa é a questão. Mas a gente está caminhando para ter realmente confrontos históricos e uma semifinal absolutamente histórica e inesquecível se a coisa realmente caminhar nesse sentido. Galera que está querendo saber horário, datas das quartas de final. Pode ser que a gente saiba hoje. O que está pegando aí? Como esse jogo Tolima e Independente Del Valle foi adiado, então o jogo da volta vai ser só na semana que vem, tem gente que acha que a Conmebol pode segurar para esperar esse confronto, mas todos os times estão pressionando para definirem logo hoje, mesmo passando Del Valle ou Tolima, enfim. Tanto faz, não vai fazer muita diferença assim, porque as TVs meio que já vão saber o que vão pegar, o que não vão pegar, porque tudo isso passa pelas TVs, as prioridades. Então está todo mundo pressionando para resolver isso logo hoje, enfim, e aí o planejamento se iniciar. Para a gente também é muito importante, para vocês, para a galera que vai para a Argentina, assistir ao jogo, está todo mundo nessa expectativa. Então sim, apesar de não ser garantido, há uma chance disso acontecer ainda hoje. Tá bom? A gente vai ficar ligado aqui, claro, atento, e qualquer novidade ao longo do dia você vai acompanhar naturalmente aqui no canal do Lessa. Amanhã tem Fluminense e Remo no Maracanã, um jogo importante do Campeonato Brasileiro, o time está melhor, está se recuperando. Até ontem 15 mil ingressos vendidos, é pouco, galera. Jogo pra gente, um horário bom, à tarde, tranquilo, 4 da tarde, pô. É um horário pra gente botar um público maneiro no Maracanã, né? O time conseguiu a vaga, se classificou, avançou, tá na hora da gente voltar a ter uma atmosfera bacana, muito mais positiva agora, num momento muito diferente, um momento de apoio, de crescimento, quem sabe de retomada, né? De crescimento, de evolução da equipe. Então você que pode ir ao Maracanã amanhã, cara, vá. Vamos botar um público maneiro lá, dá tempo de melhorar ainda muito esse público, para a gente fazer uma festa bacana, 3 pontos, que são muito importantes para o Fluminense. Lembrando que a gente não tem como prever o que vai acontecer na Libertadores, então é importantíssimo se manter ali no G4, na parte de cima, porque se as coisas não acontecerem lá, enfim, a gente vai ter que brigar no Brasileiro, né?
Falando nisso, Guga e Acosta estão suspensos para esse jogo, estão fora. Seria uma oportunidade importante para o Acosta tentar ganhar confiança novamente. E aí eu vou entrar... Para o Guga vai ser bom, ele está precisando, é até bom para descansar, mas para o Acosta era uma oportunidade. E eu realmente não consigo entender o que está acontecendo com o Lúcio. Mas eu tenho certeza que não é só, tá jogando mal, sei lá, não está motivado. Eu acho que ele está com algum problema pessoal. A questão da aposta talvez tenha impactado muito nisso. Eu já ouvi alguns relatos nesse sentido, mas nada muito confirmado, porque nada explica as atuações e, mais do que as atuações, a forma como ele vem se comportando em campo, que é um negócio que está me assustando. Eu estou vendo, não sei se vocês percebem isso, mas no estádio é um pouco diferente, na TV você tem uma imagem mais próxima e tal, mas eu tenho percebido ele muito cabisbaixo, totalmente, sabe, sensação de estar mal mesmo. E é claro que isso vai refletir em confiança, em qualidade. Ele já mostrou que é um jogador acima da média. Ele já mostrou que é um jogador muito qualificado e quando está bem faz diferença. Então assim, o cara não deixou de jogar futebol de ontem para hoje. Alguma coisa está acontecendo, eu imagino que o clube, se realmente for isso, esteja ciente, e aí talvez seja o momento do Marcão, de alguém chegar, pegar na mão, falar, cara, o que está acontecendo, ajudar o cara, porque a não ser que a gente chegue à conclusão, tenha relatos, tenha convicção em algum momento de que tá assim porque não está levando a sério, ou porque sentou no contrato, mas não faz nem sentido, o cara renovou. Lembrando que o Fluminense estendeu o contrato do Lúcio até 2029. Então, isso é muito recente, não faz muito sentido, sabe? Me parece que a situação dele, que tem algo além do campo-bola ali, de uma questão pessoal que pode eventualmente impactar ou estar impactando o rendimento dele. E aí é a hora talvez de até tirar um pouco do time, perder o pênalti agora, dar uma segurada, está suspenso, dar uma segurada, entender o que está acontecendo, chamar o cara e tentar resgatar. Porque é um jogador muito importante. E vai ser muito importante para a gente viver esse sonho de chegar a uma final de Libertadores de novo. O Ganso, voltou, tá bem o Ganso, beleza, ok, fez alguns bons jogos, mas o Ganso não tem preparo físico para jogar muitos jogos em sequência e nem 90 minutos. Então, por isso, seria muito importante ter os dois à disposição. O Lúcio faz muita diferença. A gente fica um recorte muito negativo agora e é totalmente compreensível esse recorte. É óbvio. Realmente. O momento é muito ruim. Mas, cara, a gente já viu os caras jogar. Mas em jogos grandes ele, tremeu, não foi bem, não sei o quê, papapá. Tudo bem. Mas eu acho que não tem muita dúvida que ele é um cara que tem qualidade, que ele tem potencial. Então alguma coisa aconteceu no meio do caminho e é preciso entender, resolver e trazer novamente aquele Lúcio Acosta que a gente já viu brilhar com a camisa do Fluminense. Porque ele bem vai fazer muita diferença para a equipe. É realmente impressionante como ele tem entrado nessas partidas e eu não consigo acreditar que é uma má fase. Não, tá jogando mal. Ele não é que ele está jogando mal, ele não está conseguindo jogar. São coisas diferentes. Mas o futebol é tão bizarro que quando ele entrou agora lá na Argentina, no jogo, ele tenta um gol de meio de campo, que na hora eu levei um susto, parecia que a bola ia realmente no gol. Não fez e depois ele perde o pênalti. Então se ele faz aquele golaço épico, o jogo talvez não tivesse ido para os pênaltis e a gente teria novamente estaríamos falando outra coisa sobre o Lúcio, talvez a retomada da confiança dele, do bom futebol. Assim é esse esporte, é a essência do esporte. É necessário às vezes entender o que está acontecendo, chamar o cara para o lado, às vezes é um momento de, em vez de dar porrada, massacrar o cara, falar, irmão, o que está acontecendo? Dá para ajudar, dá para resolver, dá para fazer, até, repito, alguém chegar e dizer, não tem nada, o cara só está desinteressado mesmo. Aí é outra história, é outro papo, mas, de novo, até agora eu não tenho nenhum indício nesse sentido e é um cara que, sem dúvida alguma, vai ter um peso muito importante se ele voltar a jogar o que ele pode
jogar de futebol nessa reta final de temporada. É isso, pessoal, ficando por aqui, tá? A gente volta ao longo do dia, claro, como sempre, com muito mais informações aqui no canal do Leste. Você deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, um abraço, vamos que vamos.